Olá, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, vou ser bem breve aqui, tem que ser bem rapidinho. Vou falar do capítulo 15 do livro do Evangelho de Mateus, quanto aos fariseus e a tradição deles. Mas veja bem, você novo que está chegando, se inscreva no canal, você nova também. Eu tenho aqui a Denise, cadê o nomezinho? Das pessoas que se inscreveram no canal, que pediu para me falar o nomezinho aqui. Eu, no momento, cadê o papelzinho? Eita, Jesus, não tá aqui, gente. Denise e mais umas 4 pessoas. Tem também a Juliana. Eita, não sei onde eu botei o papelzinho, mas tá tudo bem. Tudo bem. Eita, meu Deus, não tem problema. Vamos lá para o que é bem importante, né? Então, eu vou falar quanto os fariseus, né? E a tradição deles. Mas você novo que está chegando, se inscreva no canal, aperte na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas. É muito facinho e rapidinho, tá bom? Faça isso, é rapidinho. No instante você se inscreve no canal. Você não tem que pagar nada por isso, não. E, além do mais, tudo que você vai ver aqui é de grande importância para todos nós. Não é nada que venha desabonar a conduta de ninguém, mas sim trazer para a gente crescimento, tá certo? Então vamos lá, gente. Eu vou ler aqui os versículos do capítulo e depois venho com a explicação. Vou procurar ser bem sucinta, tá bom? Então, no versículo 1 diz assim: Então, chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam suas mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer ao seu pai e à sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem o seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Entendeu isso aqui, né? Então, os hipócritas bem profetizou, quando profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, isso aqui é Deus falando, tá? Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos do homem. Então, coisas escritas pelo homem, né? E diz assim: E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isto é, o que contamina o homem. É isso. Então, acercando-se deles, os seus discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, essa será arrancada. Deixando-os, são cegos, não, ele disse assim: Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, respondendo, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda bem sem entender? Ainda não compreendes que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque o coração procede os maus pensamentos, que são de mortes, de adultérios, de fornicação, de frutos falsos, né? De falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar a mão, isso não contamina o homem. O que é de grande importância a gente entender aqui? Veja bem, ele está sendo bem claro aqui, o Senhor nosso Deus, né? Quando ele fala que está invalidando, né? Aqui no versículo 6, ele diz assim: E assim invalidaste pela vossa tradição os mandamentos de Deus. Porque eram escrito coisas, eles faziam coisas ditas pelo homem, né? Mas não
quanto ao mandamento do Senhor. Então, as tradições eram passadas pelos anciões antigos, as pessoas mais antigas, os mais idosos, né? E pelos mestres lá de Israel na época, né? Porque tudo era passado de geração em geração. E eles diziam que essas tradições constituíam a lei oral, que era proferida por Moisés na época, mas que não contaminavam na Torá. Ou seja, não estavam escritos, não contaminavam, não contavam na Torá, não estavam contando na Torá, né? Então, esses mestres, eles escreveram esses ensinamentos, que eram querendo igualar-se, né? Até considerando mais importante do que a Sagrada Escritura, do que eles consideravam que o que eles escreveram era mais importante do que a palavra do Senhor, aquilo que estava escrito na Sagrada Escritura, é o que vem dito na Bíblia, né? Então, o Senhor Jesus, ele foi bem claro ao dizer que por causa da tradição deles, eles desobedeciam os mandamentos divinos e com isso, quem era o errado, na verdade, era eles. Então, nenhuma doutrina humana ou costumes religiosos tem importância e a credibilidade que a palavra do Senhor nosso Deus tem. Você entende o que eu falo? Então, deixa eu trocar meu óculos aqui. Deixa eu só trocar meu óculos, que às vezes esse óculos aqui ele é longe e perto. E aí eu me confundo às vezes quando tô lendo. E esse aqui não, esse aqui é uma coisa só. Então, gente, veja bem, os maus pensamentos, eles levam as pessoas a cometerem coisas terríveis. Quando a pessoa que os pensamentos vêm gerando aqui da mente, né? Dos seus neurônios. Então, os maus pensamentos podem levar a pessoa a cometer adultério, pode levar a pessoa a ser uma pessoa imoral, tanto imoral sexualmente, como imoral na vida normal, né? Ou pode levar a pessoa a roubar, que vê uma coisa ali, nossa, eu não tenho aquilo, ai meu Deus, eu vou pegar para mim. Então, isso é um roubo, pode ser roubo ou furto, tá? Pode também levar a pessoa a ser uma pessoa falsa, uma pessoa que leva desejos de vingança, né? Vem coisas na cabeça, eu vou me vingar de fulano, porque eu não gostei disso, assim. Aí a pessoa leva isso, gera isso no seu pensamento, né? Também pode levar a pessoas a caluniar outras pessoas, você entende? Então, e muitas outras coisas referente ao que não se diz nos mandamentos do Senhor. Então, a nossa missão, a minha missão, a sua missão, de todos vocês, todos nós que somos cristãos, nós temos a missão porque nós somos filhos de Deus, então todos que são filhos de Deus têm uma missão que o Altíssimo dá. Né? Mas que missão é essa, Elizabeth? Que missão? Eu não entendo, porque que missão que tanto você fala em missão? Pois é, a nossa missão é anunciar o reino de Deus. A nossa missão é falar de Deus. A nossa missão é evangelizar. A nossa missão é levar a palavra àqueles que precisam, aqueles que estão dormindo na fé, aqueles que estão enfraquecidos, aqueles que acham que conhecem ao Senhor nosso Deus e na verdade não conhecem, aqueles que dizem assim, eu já tenho o Senhor dentro de mim, eu não preciso ouvir mais a palavra. Tem pessoas que não gostam nem de ouvir, nem tampouco de ler, né? Tem pessoas que têm até preguiça de ler, tem pessoas preguiçosas para ler, é verdade. Conheço pessoas que têm preguiça de ler, e a leitura, ela nos enobrece, a leitura faz a gente crescer, desenvolver, né, a nossa mente. Então, Deus, ele só quer a nossa devoção, ele quer que a gente tenha a consciência de saber que tudo que ele traz para a gente é só coisa boa. Ele nunca vai nos levar por caminhos tenebrosos. Os caminhos tenebrosos é para o maligno, é para aqueles que têm pensamentos ruins, que não querem obedecer à palavra de Deus. Então, Deus diz que os que são meus filhos, que me obedecem, esses são meus filhos. Agora, aqueles que não me obedecem, que são indisciplinados, que não querem cumprir
com aquilo que eu trago de bom, esses não são meus filhos, esses são filhos do maligno. Então, tem pessoas que estão com seus corações afastados de Deus, afastados do Senhor. Eles estão com seus corações colocados bem distante de Deus. Você entende o que eu falo? Então, Deus, ele vem com essa palavra que eu estou trazendo aqui, que o que eu trouxe aqui, né, quanto à tradição lá dos fariseus, né, ele vem convidar, chamar, né, convidar não, ele vem chamar a nossa atenção para o nosso estilo de vida. Como que está sendo a sua vida? Como que está sendo os seus pensamentos? O que você está trazendo na sua mente e o que você traz que gera na sua mente é o que você traz no seu coração, que sai por aqui, pela sua boca. Então, os fariseus na época, eles se achavam corretos. Eles se achavam corretos em tudo, achavam que eles que sabiam as coisas, tanto o que for escrito pelo homem, né? Eles achavam que era correto, né? Tanto os homens, alguns homens de hoje, da nossa época, quanto aos do passado. Então, os fariseus, eles achavam que eram corretos, mas faltava neles a disciplina espiritual, né? A espiritualidade, o que nós trazemos na nossa alma, que essa coisa de espíritos existe, gente, existe. Existe os espíritos maus e os espíritos bons. Existem. Então, por isso eles ficam nos arredores, querendo tragar a quem deixar uma porta aberta. É necessário que a gente venha entender que não podemos deixar nenhuma porta aberta, mas sim buscar em honrar a sua imagem, né? Em honrar a sua imagem, porque a sua imagem é a imagem do Senhor, a semelhança do Senhor nosso Deus. Você tem que honrar a sua imagem, honrar, ser uma pessoa de caráter, uma pessoa de bons pensamentos, para que você venha ser vitorioso em todas as áreas da sua vida, você entende? Porque não podemos trazer pensamentos malignos, né? Aqueles que trazem pensamentos malignos são filhos do maligno, né? Ou tá deixando a porta aberta para que o maligno venha. Você entende? Para que o maligno venha entrar na sua vida. Então, vigie para que não haja essa abertura para que o maligno venha entrar. Então, é preciso você vigiar, buscar ter fé, buscar ler, buscar ouvir louvores, né? Buscar confiar, que quando nós confiamos naquele que nos criou, que é o nosso Deus, quando nós sabemos qual o lugar que devemos estar, então Deus se revela para a gente e traz coisas sempre boas. O que Deus traz através da revelação dele são coisas boas, mas ele olha o seu coração e olha o que sai de você. Ele sonda os seus pensamentos, ele vê o que você faz no escuro, ele vê todas as coisas, ele é onipresente e onisciente. Ele tem poder, ciência e presença em todos os campos que nós possamos estar. Então, você revela o que você traz no seu coração. Pensa nisso, pensa o que você é. O que você é? Você é filho de Deus ou você não é? Eu creio que você é filho de Deus. Então, se você é filho de Deus, você vai se humilhar para o Senhor, dobrar o seu joelho, engrandecer o nome do Senhor, justificar-se para Deus, né? Aliás, quem justifica a gente é Deus, nós nem temos como justificar. Nós temos que pedir perdão pelos nossos erros, né? Você vai pedir perdão ao Senhor nosso Deus para que Ele venha te redimir e te deixar caminhar em pastos verdejantes, como diz no Salmo de número 23, tá bom? Eu gostaria muito que você pegasse, dobrasse seu joelho,
orasse ao Senhor, né? Se humilhasse a Ele, pedindo perdão pelos seus erros, e também orasse o Salmo de número 91, que é o salmo que quebra todas as amarras e não deixa inimigo se apossar da sua vida, porque o seu estilo de vida, o seu modo que você vive, mostra quem você é, como está o seu coração, o que você vai transbordar através dos seus gestos, através das suas ações, através daquilo que você faz, está mostrando como é você, como é o seu coração, se você é uma pessoa temente, obediente ao que se diz a palavra do Senhor, tá? Você como cristão deve ser um evangelista, buscar levar a palavra do Senhor, buscar pessoas para o reino de Deus, tá certo? Eu tô falando aqui isso não só para vocês, mas eu falo para mim também, tá? Porque eu não tô aqui chamando a atenção de vocês não. Se eu tô falando isso aqui é porque Deus colocou aqui no meu coração para que eu venha abrir os olhos, despertar, para que todos venham despertar quanto aos mandamentos do Senhor, quanto à obediência, quanto à disciplina, tá bom? Não seja uma pessoa que traga inveja no seu coração de outros, não seja uma pessoa que seja uma pessoa caluniadora, não seja uma pessoa invejosa, mas seja uma pessoa que traz o amor de Cristo no seu coração, porque quando você é filho do Senhor, você obedece aos mandamentos. Procura fazer aquilo que é certo, não o que é ruim, tá bom? Para que você venha ter sua salvação, é necessário você não se contaminar, não se deixar se contaminar. Aqui diz assim, ó, só para encerrar para vocês. Em resposta à pergunta de alguns escribas e fariseus sobre o fato de os discípulos não lavarem as mãos antes de comer, o Senhor Jesus lhe mostrou o quanto suas tradições eram inúteis. Afinal, o que adianta lavar as mãos? Como esse é um ato de exemplo, né? Se o coração, que é o seu interior, está repleto de sujeira, está sujo. Então, as palavras revelam o estado em que se encontra o coração de cada um de nós. E, para terminar, quando diz grande será a tua fé se você buscar o Senhor. Então, grande é a tua fé. Quando você traz a pureza da fé, que é o que te torna uma pessoa grande em excelência aos mandamentos do Senhor nosso Deus. Você entende o que eu falo? Eu não sou perfeita, não, gente. Ninguém é perfeito. Nós somos todos errantes. Eu também tenho os meus deslizes, como todo mundo tem. Mas eu procuro não cometer erros. Eu procuro fazer aquilo que é certo. Eu procuro viver o que é correto. A minha vida condiz do que eu realmente sou. Então, foi isso que o Senhor Jesus viu naquela época, né? Quando ele começou a repreender, a mostrar para os fariseus quanto à tradição deles. Então, amanhã eu venho falar com vocês quanto à mulher cananeia, tá bom? E também vou falar sobre a segunda multiplicação dos pães, os sinais do céu, né? O pedido pelos fariseus e tudo mais. Eu venho contar para vocês. Espero que você tenha entendido. Pense nisso, busque anunciar o reino de Deus, busque propagar a palavra do Senhor, que você será muito mais bem-sucedido, tá certo? Então, olha, boa noite para vocês, que Deus os abençoe grandemente e amanhã, se Deus quiser, eu estarei aqui com vocês trazendo essas coisas que vai nos encher, né, do amor de Cristo, nos encher de fé para que a gente venha, ó, transbordar, trazer o que é bom para as outras pessoas. Nós somos sal, o sal da vida. O sal não dá sabor? Então, nós precisamos dar sabor a outras pessoas. Como damos sabor? Levando o que é bom para aqueles que precisam de mais conhecimento da palavra, tá bom? Que Deus os abençoe grandemente. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Tchau!